Apesar dos protestos, da crise política e do avanço da Operação Lava Jato, nesta terça-feira o Senado deu a aprovação final à PEC do teto. A votação foi mais apertada que o esperado. 53 votos a favor, 4 a mais que o necessário. O presidente Temer comemorou a vitória como o primeiro grande passo para pôr a economia nos trilhos. Agora, e nos próximos 20 anos, o aumento dos gastos públicos se limitará à inflação do ano anterior. A PEC é uma resposta à crise de endividamento do setor público, mas está longe de ser uma medida unânime. Seus críticos dizem que os gastos sociais, como educação e saúde, serão duramente atingidos e não há garantia de que vá propiciar a recuperação da economia. Do outro lado, o argumento é de que, sem conter a explosão dos gastos públicos, não há como superar a crise. Quem tem razão? Como avaliar os argumentos de lado a lado? Em seu pronunciamento, o presidente Temer procurou destacar o ineditismo da PEC. Abre aspas. Essa medida jamais foi tentada desde a Constituição de 88. Fecha aspas. Para falar das consequências da aprovação da PEC do teto, tanto para os gastos públicos como para a crise econômica, recebemos José Márcio Camargo, professor do Departamento de Economia da PUC do Rio, economista da Opus, Gestão de Recursos, e Pedro Paulo Bastos, professor de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Bom, inédita a medida é mesmo, na verdade é uma grande revisão de alguns dos princípios da Constituição de 88. Mas tanto ela é chamada como a PEC do fim do mundo, como a da salvação do Brasil. O que é, afinal, essa PEC, Zé Márcio? Bom, eu não acho nem a PEC do fim do mundo, mas nem a PEC da salvação. Agora, é uma revolução na forma de fazer orçamento no Brasil. O presidente falou que desde a Constituição de 88 não tem nada parecido com isso. E que eu saiba, né, eu estava aqui pensando nas minhas aulas de história, mas eu tenho a impressão que desde a República, pelo menos desde a República, que não tem nada parecido com isso. Você colocar um limite de gasto na Constituição, isto é uma decisão que poucos países tomaram na história da humanidade, tá certo? E por quê? Porque isso muda completamente a forma de definir o orçamento. Até agora, como é que foi? No Brasil, desde 88, na verdade, desde 85, tá certo? Nenhum governo conseguiu diminuir. A cada ano, o gasto público é maior do que no ano anterior. Não teve nenhum ano em que o gasto público do governo federal foi menor, em termos reais, do que no ano anterior. Isso até agora. Durante todo esse período, só foi aumentando o gasto público, tá certo? Isso acabou. Como é que isso era financiado? Isso era financiado de 3 formas, tá certo? Primeiro, isso era financiado por aumento da carga tributária. Tá? Segundo, era financiado por déficit público e aumento da dívida. E terceiro, era financiado por aumento da taxa de inflação. As 3 formas de financiar eram formas difusas que era difícil de você saber a priori quem estava pagando. Não precisa de ser um especialista em finanças públicas para saber quem está pagando e quem não consegue se proteger com a dívida. Da dívida alta, tá certo? É quem não consegue se proteger da carga tributária elevada e é quem não consegue se proteger da inflação alta, ou seja, os pobres. Porque os ricos têm poupança, a taxa de juros alta favorece os ricos, a inflação, os ricos se protegem porque colocam dinheiro no banco, e a carga tributária é principalmente imposto salário, indireto imposto de renda, e não sobre a renda. Então, os pobres é que pagavam. Eu gostaria de ouvir o professor. Mas o grande problema da PEC, Mônica, na verdade, é que ela joga contra exatamente apenas para os pobres. Né? Na verdade, quem vai sofrer são exatamente aqueles que dependem de serviços públicos gratuitos e que, no Brasil, de fato, contribuem mais proporcionalmente de sua renda do que os ricos, não é? Então, aquele que ganha até 2 salários mínimos, como os impostos no Brasil são concentrados em impostos indiretos, eles pagam até 54% da sua renda em impostos. E aqueles que recebem acima de 30 salários mínimos pagam mais ou menos ali em torno de 25% a 29%, tá certo?
No Brasil, por exemplo, não sei Isso se você... contando, para quem não acompanha essa conta, mas esses impostos que estão dentro das mercadorias que os eles impostos consomem, diretos dentro das mercadorias e exatamente dos serviços. Então, são chamados impostos regressivos, né? E no Brasil, por exemplo, você não tem imposto sobre lucros e dividendos distribuídos. Então, você teve, no último dado disponível, aí em torno de 77 mil pessoas que receberam algo em torno de 200 bilhões de reais e pagaram, sabe quanto, Mônica? 0% de imposto de renda. Não pagaram zero. Pagaram 0% de imposto de renda. A empresa pagou imposto de renda. Não, mas tudo bem, mas aí no mundo inteiro, no mundo inteiro, sim senhor, no mundo inteiro, sim senhor, no mundo inteiro só existe um país como o Brasil, que na verdade é um país minúsculo, da que é a Estonha, exatamente a Estonha, exatamente a Estonha. O Brasil é um caso. Então, na verdade, é o seguinte, o que a gente tem que discutir é, primeiro, como é que nós chegamos aonde nós estamos agora e, segundo, quem é que vai pagar a conta. E a PEC só joga a conta para os pobres. Esse discurso aí de que os pobres sofreram nos últimos anos não é verdade. Não é verdade. Você acabou de falar... A estrutura... Não, eu falei você que a estrutura que tributária... Impostos, como é que... Eu falei que a estrutura Só um minutinho, por favor, professores. Eu adoraria chegar até o sistema tributário. Vamos ver se a gente consegue, ao longo do programa, chegar até a questão do segundo ponto, Mônica, não é verdade o que ele falou, que isso nunca aconteceu no Brasil, de colocar uma regra dessas na Constituição. Na verdade, isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Só há 2 lugares em que as regras fiscais estão na Constituição. É em Singapura e na Geórgia. Né? São 2 países, assim, menores do que um bairro aqui de São Paulo. Só existe um único país do mundo em que você controla por um período pequeno o gasto em termos reais, que é o Japão. Só que a diferença é que o Japão já tem uma estrutura de serviços públicos constituída, esse é o primeiro ponto, extraordinária, uma produtividade muito grande, mas ainda por cima o Japão tem deflação, Mônica. Então, na verdade, ela é injusta e ela é regressiva e contracionista. Bom, o que eu gostaria de saber dos dois as 2 grandes questões em relação à PEC, que são: o dinheiro para a saúde vai ser reduzido e o dinheiro para a educação vai ser reduzido também. Ou seja, justamente nessas 2 rubricas que são tão importantes para os mais idosos, para os que estão chegando agora na economia, a conta vai ser cobrada deles. Confere, a gente vai ter menos dinheiro para a educação? Não, quer dizer, do jeito que está a PEC hoje, nós vamos ter a mesma quantidade de dinheiro. Não, é verdade. Um de cada vez. Um de cada vez. Mas o problema é o seguinte, quer dizer, na verdade, do jeito que está hoje, você começa com um nível um pouco mais alto e você tem uma correção pela inflação. Antes, você começava no nível mais baixo e tinha uma correção pelo crescimento da receita líquida, tá certo? A pergunta é, a inflação vai ser maior ou menor do que a receita líquida, tá certo? Depende da taxa de crescimento do PIB. Nós fizemos a conta lá, dado de onde você começa hoje, o PIB precisa crescer 3,75% ao ano, em média, tá certo? Ao longo de 20 anos, para que as coisas sejam exatamente iguais, tá certo? Para que a PEC e a situação atual sejam exatamente iguais, tá certo? Para a educação. Então, o problema todo, eu não acho que a discussão correta é essa, tá certo? Para mim, a discussão correta é um pouquinho diferente. A discussão correta é o seguinte: a partir de hoje, como eu estava falando no começo, quer dizer, antes você financiava via inflação, aumento de despesa e aumento de imposto, tá certo? A partir de agora, mudou completamente. É uma mudança estrutural no processo orçamentário. A partir de agora, toda vez que um deputado, alguém, propuser um aumento de despesa em uma determinada linha do orçamento, ele vai ter que dizer de onde vem o dinheiro. Tá certo? Então, se você vai aumentar a despesa com educação, ele vai ter que dizer, não, eu vou tirar o dinheiro do salário de funcionalismo público. Se você quer aumentar a despesa com saúde, ele vai ter que dizer, eu vou tirar dinheiro da aposentadoria. Então, na feitura do orçamento, na discussão do orçamento, vai estar claro quem vai estar financiando cada aumento de despesa. Isso significa
que vai aumentar muito o processo, a transparência do processo orçamentário. A discussão do orçamento vai passar a ser absolutamente fundamental. Mas essa simulação que o professor fez... Deixa eu só fazer um comentário. Porque até hoje, tá certo, a discussão do orçamento no Brasil é inexistente, né? Tá certo? Porque o orçamento se aprova, depois se contingencia e depois ele não o orçamento vale pra nada, só é autorizativo. Então o orçamento realmente é uma peça de ficção. Por favor, na verdade, assim, os dados que são importantes para a população brasileira são os dados de educação per capita, tá? E o primeiro equívoco técnico do professor Zé Márcio Camargo é o seguinte, que ele está falando que o gasto em educação vai ser corrigido de acordo com a inflação. De fato, vai ser corrigido de acordo com o IPCA. O problema é que nos últimos 20 anos, o deflator implícito do PIB e a inflação da saúde e da educação foram muito superiores ao IPCA, tá certo? E o deflator implícito do PIB é aquilo, você mede a composição do PIB e a inflação em cima da composição do PIB. O IPCA é a cesta do consumidor, que não tem nada a ver com como o Estado gasta. É por isso que o gasto público é corrigido pelo chamado deflator implícito do PIB, tá certo? Só que nos últimos 20 anos, o deflator implícito do PIB foi 32% maior do que o IPCA. Quer dizer, mesmo que você mantiver o gasto corrigido pelo IPCA, você vai ter, ao longo do tempo, uma queda aí que pode chegar a 30% do gasto total em educação e saúde. Mas o problema não é só esse, Mônica. O problema é o seguinte, que a população brasileira vai crescer ainda 20 milhões de habitantes nos próximos 20 anos da PEC. Isso vai significar o quê? Para a educação, você vai já começar com um corte de 13 bilhões, porque o valor nesse ano é de 23, alguma coisa da receita líquida de impostos e vai cair para 18% em 2017. Você já corta 13 bilhões e, a partir daí, a população cresce e o gasto estabilizado pelo IPCA vai cair do ponto de vista da inflação da educação. Confere esse cálculo? O dado... Aí, peraí. Confere, sim, senhor. E o dado, do ponto de vista... A gente vai ter que cotejar os cálculos. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar, porque você falou muito. Deixa eu terminar de falar aqui qual é o valor a que vai chegar o gasto per capita em educação. O gasto per capita em educação, hoje, é de R$ 330 por aluno. Em 10 anos, ele cairia para 225. Você está falando do gasto federal ou do gasto federal, municipal e estadual somado? Estou falando do gasto federal. 30% de redução do gasto. Porque e para a saúde, educação também tem esse... E para a saúde é um absurdo. Não. É um absurdo, porque a inflação da saúde é muito maior que o IPCA. Então, isso é um absurdo. Tem dois pontos importantes aí que eu acho que são fundamentais. A primeira coisa é o seguinte, os gastos com educação e saúde são, em grande parte, concentrados nos estados e nos municípios e muito pouco concentrados no governo federal. Além disso, as transferências para estados e municípios não estão na PEC. Tá certo? Todas as transferências do governo federal para estados e municípios não são parte da PEC, tá certo? Então, essas transferências significam o seguinte... Não estariam contingenciadas, não estariam assim, dentro da PEC. Dentro do limite. Então, esses são pontos importantes. Agora, o ponto que eu acho que é fundamental, tá certo, é o seguinte, você tem um orçamento. Se você quer gastar mais com educação, vamos discutir no orçamento o gasto com educação. Se você quer gastar mais com saúde, vamos discutir no orçamento o gasto com saúde. Vamos discutir de onde vem. Isso é impossível. Então é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. A Previdência hoje no Brasil gasta 4% real todos os anos a mais. O aumento de gasto com Previdência Social todos os anos é 4%. Tá certo? Se continuar nessa trajetória, daqui a 20 anos, 100% do gasto federal vai para a Previdência. Ou seja, vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Tá certo? Então, o ponto é o seguinte, quem está interessado em aumentar gastos com educação, eu, por exemplo, acho gastos com educação fundamental. Eu vou fazer uma enorme campanha para fazer uma reforma da Previdência muito dura. Para que sobre dinheiro para a educação. Para que sobre dinheiro para a educação. Porque a Previdência no Brasil é um escândalo. Você gasta 13% do PIB com Previdência e tem 8% de população com mais de 65 anos.
A Alemanha gasta 13% do PIB com previdência, tem 22% da população com mais de 65 anos. Mas como é que nós chegamos lá? Bom, nós chegamos lá porque não tinha limite, tá certo? Então, cada país tem um limite para gasto. Os Estados Unidos tem um limite para dívida, por exemplo. A Europa tem um limite para o déficit setor público. De toda forma, acrescentar cada um tem um determinado limite. Ao que você vai rebater é uma questão também, digamos, de vida real, que é 2 anos seguidos de recessão e uma queda efetiva na arrecadação e na economia. E o déficit público explodiu e uma dívida que sobe. Portanto, no mundo ideal, a gente continuaria aumentando os gastos com educação e saúde. Mas nesse mundo real, como é que faz? Quer dizer, não tem, de alguma maneira, essas despesas, de toda forma, não estariam condenadas a serem reduzidas? Olha, Mônica, é o seguinte... A trajetória é insustentável. Você dá licença, por favor? Insustentável. Dá licença. Posso falar? A pergunta foi para mim, Damasio. Dá licença. A Mônica, é o seguinte, primeiro ponto, o que ele falou que tem que ser feito é impossível de fazer. Por quê? As projeções, inclusive, do Bradesco, independentemente do gasto da Previdência. Jogar a Previdência aqui é uma cortina de fumaça, tá? Por quê? As projeções do Bradesco apontam o seguinte, você terá que cortar os gastos obrigatórios e discricionários do governo de 8% do PIB, fora saúde e educação, para 2% do PIB em 10 anos, tá certo? E 6% do PIB em 10 anos. Isso é absolutamente impossível. Essa coisa de você forçar a sociedade a eventualmente disputar o recurso. Disputar nada, vai ser uma luta enlouquecida. Na verdade, o Estado, ao invés de conter os conflitos sociais, ele está produzindo conflitos sociais que vão ter um impacto terrível a resposta não foi dada para a economia. A pergunta que eu fiz, quer dizer, quando você não tem o dinheiro e quando você tem um ambiente muito recessivo, de onde viria? Esse gasto, de toda forma, não estaria comprimido? Mas de onde viria o dinheiro? O problema, Mônica, é que se a arrecadação cai... aqui. A trajetória que nós vimos era absolutamente insustentável. O Brasil tinha uma relação dívida-PIB de 50% há 3 anos atrás, está caminhando para 70% e estava caminhando para 160%. Isso significa o seguinte, que nós estávamos... Por causa da taxa de juros. E por causa da recessão. Nós estávamos claramente... Você falou de 10% do PIB, 9% é juros. Aquelas três fontes... Só 1% foi dessa por causa da recessão. Aquelas 3 fontes de financiamento do gasto, tá certo? Simplesmente se esgotaram. Você tem uma carga tributária, que é a maior carga tributária da América Latina dos países emergentes, você tem uma relação dívida-PIB que é a maior dos países emergentes. Não é verdade. E você tem Isso não é verdade. Esse dado é absurdo. Isso é verdade. E você um dado absurdo. Não tem nenhum emergente que tem 70% de relação dívida pública. Mas tem muitos emergentes que têm muito mais do que isso. Tem muito desenvolvido na Europa. Tem muito país europeu que tem... Com dados assim é difícil conversar. Tem muito país europeu que tem relação dívida-PIB muito maior, mas é porque tem o euro, que é tido como um país desenvolvido. Mas, então, e terceiro, nós estávamos caminhando por uma inflação de 12% ao ano, ou seja, esgotamos, não é por outra razão que a economia está onde está. A Mônica, tá certo? E por que a economia está onde está? Não é por outra razão que a economia está onde está. Não pode ser gerida como uma casa. A economia não é o Estado brasileiro não é uma casa. Sabemos disso. Pois é, mas não parece que os gestores de política econômica desde 2015 sabiam disso. Por quê? A arrecadação tributária que caiu ao longo do governo Dilma e, sobretudo, em 2014, e foi a queda da arrecadação tributária provocada pela desaceleração do gasto privado por conta de um ciclo econômico que produziu um déficit pequeno que nós tivemos em 2014. Só que todos os economistas sabem, e todos os economistas que falaram o contrário foram inteiramente refutados pelas experiências desde 2008, inclusive o FMI já fez a meia-culpa em relação a isso que o Zé Márcio Camargo está propondo, que é o seguinte:
quando a arrecadação cai por conta de uma desaceleração cíclica, necessariamente o governo precisa aumentar o seu nível de gasto e se endividar. Nós aumentamos... Agora eu vou fazer o advogado do diabo. Nós aumentamos tanto o nível de gasto que nós estamos com déficit de 170 bilhões esse ano. Então, como é que vai ser? O déficit é real, ele existe. Não aumentamos. Como é que a gente faz com ele, com o teto de gasto e com o crescimento da economia? Um fechamento daqui a pouquinho, depois do intervalo. São muitos os números que envolvem essa discussão sobre a PEC, mas um número está na mesa, é real, é o déficit deste ano de 170 bi, que indica que a gente não tem dinheiro mais. O governo não tem dinheiro para acudir todas as despesas que continuam crescentes, ele tem que fazer dívida, tem que buscar dinheiro para cobrir esse buraco. Portanto, a PEC não é uma solução razoável na medida em que se pode comprimir, ou pelo menos fazer um teto, e daqui 10 anos rever isso, se a gente voltar a crescer e produzir bons superávites? Não, não é razoável, Mônica, porque ela, na verdade, é uma aposta naquilo que já deu errado. Porque em 2015 era exatamente esse argumento, que baixou a arrecadação, a economia está desacelerando, aí o Joaquim Levy ia lá, cortava ainda mais o gasto, tirava a demanda da economia, determinou uma desvalorização enorme da taxa de juros, o que forçou o Banco Central a levar a taxa de juros, da taxa de câmbio, e aí levou a taxa de juros enormemente, e as empresas estão falindo no Brasil, os consumidores estão falindo. Então, numa situação dessa, não existe o que o Zé Márcio diz, a fada da confiança, de que, eventualmente, se o governo prometer reduzir gasto no futuro, o empresário e o consumidor vão lá e vão gastar. Eles não vão gastar, eles vão se retrair ainda mais. Então, a PEC, ela produz essa espiral negativa que nós vimos em 2015 e 2016, que transformou uma desaceleração cíclica numa recessão e agora numa depressão. E essa PEC, ela vai fazer a mesma coisa numa eventual nova desaceleração cíclica, porque ela não tem sequer nenhuma abertura para que, eventualmente, o governo realize um gasto anticíclico para evitar que a economia passe de uma desaceleração cíclica por uma recessão e por uma depressão. Haveria espaço para o governo tentar mais uma, digamos, aceleração anticíclica? O governo fez isso que ele falou de 2009 até 2015 e deu no que deu. Teve uma enorme bolha 2011 gerada... Teve 2011 foi a austeridade de 1,2%. Deixa ele completar agora. Teve uma enorme bolha 2009, de consumo, 2015. uma enorme bolha de investimento, uma enorme bolha. Todo mundo se endividou muito, como ele mesmo disse. Todo mundo se endividou muito, tá certo? 2011. E hoje, você está aí, em 2015 você estava claramente caminhando em direção à Venezuela. Este país estava caminhando claramente em direção à Venezuela. A inflação explodiu, só não foi mais do que os 7% lá em 2014, porque você teve controle de preço de gasolina, da eletricidade, etc. Tá certo? Então, esse é um ponto fundamental. O governo, quer dizer, toda esta recessão tem a ver com esta política que começou na verdade, começou antes, começou em 2006, tá certo? E que foi de aumentar gasto, aumentar déficit público, aumentar dívida, etc, tá certo? E aumentar endividamento, aumentar crédito subsidiado, aumentar crédito direcionado. A política foi toda essa e deu no que deu. Deixa eu fazer uma última pergunta que eu quero comentário. Acho que tem um comentário que eu acho que é muito importante. Lá em 2015, tá certo? O Joaquim Levy tentou fazer déficit zero, tá certo? E quando o Nelson propôs 36 bilhões de déficit, o mercado explodiu, tá certo? Agora, com esta PEC, o governo está podendo fazer um déficit de 170 bilhões de reais esse ano, de 139 bilhões de reais do ano passado, o ano que vem, e o mercado está super tranquilo. Por quê? Porque esta PEC compromete os próximos governos a fazer um ajuste fiscal. Por isso, o mercado antecipa o que vai acontecer no futuro e percebe que é perfeitamente possível você chegar no equilíbrio fiscal no futuro. Ou seja, a PEC está permitindo você ter uma política fiscal muito menos austera do que se não tivesse a PEC. Ela incorporou esse déficit. Eu tenho uma última pergunta, mas tem que ser muito rápida a resposta. Eu sei que vocês têm muita coisa para dizer, mas quando e como nós vamos começar a sentir os efeitos dessa PEC? Olha, nós já estamos sentindo os efeitos dessa ação procíclica.
do governo. Na verdade, isso que o Márcio está dizendo, de chamar a fada da confiança para ela recuperar o gasto privado, não deu certo em nenhum país do mundo. Inclusive, o FMI fez a revisão de todos os casos, não existe um caso nacional em que isso tenha dado certo. Então, isso aí é fantasia do Zé Márcio Camargo. Tá certo? Eu acho que tem uma fantasia. Ele está querendo, ironizando, fada, não sei o quê e tal. Isso é uma ironia fantasia, não, totalmente fora de propósito. Não, os relatórios do FMI... O relatórios do FMI mostram isso. Vou te dar um exemplo. Você está mal informado. Espanha é um país que fez um ajuste fiscal muito forte e pesado e 3 anos depois saiu da recessão, começou a crescer e hoje está crescendo 2,5% ao ano. Tá certo? Então, é o seguinte, olha aqui, ó. Você tem diferentes formas de fazer. Os europeus fizeram de uma forma muito mais rígida do que o Brasil está fazendo, tá certo? Na verdade, o Brasil está fazendo um ajuste fiscal muito menos austero do que todos os outros que foram feitos depois de 2008. Você que está em casa sabe que eu gostaria muito de ter mais meia hora para continuar discutindo esse assunto. Infelizmente, o tempo acabou, mas eu agradeço muito a disposição para vir aqui debater o assunto tão quente e ainda está nas suas. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Zé Márcio. Muito obrigada a você que acompanhou Entre Aspas. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.